Hello again, my name is Leandro, and in this class you'll learn the possessive adjectives in English and how to use them. Meu nome é Leandro e na aula de hoje a gente vai falar sobre os adjetivos possessivos em inglês, quais são e como você deve usá-los e alguns erros comuns dos alunos brasileiros quando usam os adjetivos possessivos em inglês. Então, antes de a gente entrar nos adjetivos possessivos em inglês, vamos fazer uma comparação rápida com os adjetivos possessivos em português. Quando a gente vai falar, então, por exemplo, um carro. Se eu for falar o que o carro é meu, eu uso meu carro, correto? Agora, se eu tenho mais de um carro, se eu tenho dois carros, eu posso falar meu carros? Não. Eu tenho que falar meus carros. Ou seja, eu preciso usar a forma plural de meu. E agora vamos supor que eu queira falar da minha casa. Como que eu falo? Meu casa? Não, eu não falo meu casa, correto? Eu falo minha casa. Por quê? É a forma feminina. A casa é um substantivo feminino em inglês, então eu tenho que usar o adjetivo possessivo feminino, que nesse caso, minha. Agora, se eu tenho três casas, eu quero falar da minhas casas. Eu tenho que usar, então, a forma plural. Então, nesse adjetivo possessivo em português, eu tenho as formas meu, meus, minha e minhas, correto? Quantas formas eu tenho em português? Eu tenho 4 formas, correto? Então, isso vai depender se o meu substantivo que vem depois do meu adjetivo é masculino, se ele é singular, ou se ele é plural, ou se é feminino, né? Masculino, feminino, singular ou plural. Em inglês é muito mais simples. Então, por exemplo, se eu for falar em inglês meu carro, como que eu digo meu carro em inglês? My car, ok? Agora vamos supor que eu tenha dois carros. Eu vou dizer meus carros. Como que eu digo? My cars. Não mudo, não coloco S. Então, o my vai ser sempre my. Agora, minha casa. My house. Minhas casas. My houses. Então, eu tenho quantas formas em inglês? Uma, que é o my. Então, é muito mais fácil do que em português, correto? Então, é até um erro muito comum de estrangeiro, mais uma vez, que falam inglês como língua nativa e vai aprender o português, ele confundir gênero. Então, fala, por exemplo, meu casa, minha carro, ou meu carros, porque para eles não tem essa diferença entre masculino e feminino, e os adjetivos em inglês, eles não concordam em número. Então, se o seu substantivo, se a sua palavra está no singular ou no plural, você não muda o seu adjetivo. Vai ter uma aula que eu vou dar só sobre os adjetivos em inglês, mas nesse caso, como nós estamos tratando dos possessive adjectives, não muda, você também não põe a letra S para indicar plural, vai ser sempre invariável. E quais são os possessive adjectives in English? Então, cada possessive adjective, cada adjetivo possessivo vai corresponder a um pronome. Então, por exemplo, I, então eu, meu é my, I, my. Então, you, você ou vocês, como que eu falo seu ou seus, ou sua ou suas? Como que eu digo? Your, ok? Então, I, my, you, your. Agora, he, como que eu digo dele? His, ok? Então, o carro dele, his car. Então, o irmão dele, his brother. A irmã dele, his sister. Então, tudo que for relativo a ele vai ser usado his, ok? E quando for tudo relativo a ela, tudo que for dela, como que eu digo? Her. Então, carro dela, her car. Trabalho dela, her job. A casa dela, her house. O pai dela, her father. Então, tudo que for relativo a ela, que for dela, vai ser her. O it, então, quando for relativo a uma coisa, pertencer a alguma coisa, a gente vai usar a forma it. Tá? O it, eu fiz uma explicaçãozinha à parte para ele, porque algumas pessoas, alguns alunos têm uma dificuldade extra com o it, então eu fiz uma explicaçãozinha à parte, que a gente já vai chegar lá.
ok? Então, we vai ser our, ok? Então, tudo que for relacionado a nosso, tudo que for nosso, né, relacionado a nós, vai ser our. Então, por exemplo, nossa casa, our house. Nossas casas, our houses, ok? Eu não vou usar ours, ok? Nesse caso, para falar de plural, ok? And the last one, o último, they. They, como vai ser deles ou delas? Their, ok? Então, presta atenção na pronúncia. My, your, his, her, its, our, and their, ok? So, em português tem uma particularidade que a gente pode usar na terceira pessoa duas formas, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, Mark foi ao museu com seu carro. Ou Mark foi ao museu com o carro dele. Então, eu posso usar tanto a primeira forma como a segunda com o mesmo significado. Então, cadê o Mark? Ah, ele foi ao museu com seu carro. Né? Mark foi ao museu com seu carro, o Mark foi ao museu com o carro dele. Só que no primeiro caso, a gente tem um pequeno problema em português. Pode dar uma ambiguidade, porque se eu digo Mark foi ao museu com seu carro, eu posso estar falando do carro do Mark, então ele foi com o carro dele, ou eu posso me referir ao carro da pessoa com quem eu estou falando. Então, vamos supor que eu esteja falando com o pai do Mark. Aí o pai do Mark me pergunta, where is Mark? Cadê o Mark? Aí eu falo para ele, Mark went to the museum. Nesse caso, né, em português, Mark foi ao museu com seu carro, o carro do pai dele, que eu estou falando direto com ele. Tá? Ou pode ser a terceira pessoa. Então, você conseguiu entender a diferença? Em inglês, isso dá um erro muito comum do aluno brasileiro. O aluno brasileiro ele erra muito com esse seu. Por quê? Porque ele acha que seu é sempre your, né? Nesse caso aqui da terceira pessoa. Então, eu vou colocar aqui a diferença. Quando eu digo, por exemplo, Mark went to the museum with his car. Então, his car, eu estou falando do carro de quem? Do Mark, porque his é relativo a ele. Então, Mark went to the museum with his car. Então, com o carro dele, com o carro do Mark. Em inglês eu não tenho ambiguidade nenhuma, tá? E se eu quiser dizer que ele foi ao museu com o carro da pessoa com quem eu estou falando? Aí eu digo, Mark went to the museum with your car. Então, quando eu uso your em inglês, eu estou me referindo à pessoa com quem eu estou falando. Eu estou me referindo a algo que pertence à pessoa com quem eu estou falando. Tá? Não é terceira pessoa. Então, se eu falar Mark went to the museum with your car, é com a pessoa que eu estou falando. O carro é da pessoa com quem eu estou falando. Tá? Só esclarecendo, porque em inglês é muito comum usar essa forma seu para a terceira pessoa. Porém, se eu usar o your, é sempre a pessoa com quem eu estou falando. Tá? Então, por exemplo, muitos alunos colocam... eu pergunto, né? How was your weekend? Como foi seu final de semana? Aí ele fala... I went to the beach with my friend and your girlfriend. Aí eu falo, my girlfriend? But I don't have a girlfriend. Aí ele fala, no, not your friend, not your girlfriend, his girlfriend. Ok, so his girlfriend porque é dele, não é your. Se falar your, vai estar falando para mim, your vai ser o meu. Ok, então só esclarecendo essa dúvida. E é um erro muito comum, então cuidado com your. Your é sempre teu, tá? O teu, seu, da pessoa com quem você está falando. Ok? Então, let's check these examples in here. Então, Maria ama o pai dela. Como que fica? Maria loves her father. Porque dela é her, tá? Então, Maria loves her father, ok? Agora, my friends love. Agora estou me referindo aos meus amigos, plural, terceira pessoa no plural. Então, my friends, meus amigos, corresponde a eles, correto? Então, my friends love new house. Então, meus amigos amam a casa nova deles. Como que é deles? Their. Ok? So, my friends love their new house.
ok? O new, né, ou new, na pronúncia americana, você pronuncia como nu, tá? Só uma questão de pronúncia. E no britânico eles puxam o i, então fica new house e no americano new house. Mas as duas formas estão corretas, tá? Então, entrando agora na questão do it, tá? Que pertence of a thing, I put in here, ok? So, que pertence a alguma coisa. Como assim pertence a alguma coisa? Não vai pertencer a uma pessoa? Não, a gente pode estar falando de uma instituição, pode estar falando de um país, pode estar falando de um objeto que tem alguma outra coisa, até de um animal. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa pergunta, What's the name of your school? Então, qual é o nome da sua escola? O nome dela é St. James. So, its name is St. James. Okay? Its name. Então, é o nome da escola. Escola não é uma pessoa. Então, novamente em português, como escola em português é feminino, a gente fala o nome dela para a escola. Só que se eu colocar her name, her eu uso só para pessoa, não uso para objeto, para uma instituição, para uma coisa. Se eu colocar her name, vou estar falando de alguma garota, de alguma mulher. Tá? Então eu não posso usar her nesse caso. Eu tenho que usar its porque eu estou falando de your school, que não é uma pessoa, é uma coisa, uma instituição. Então nesse caso eu uso o nome disso, o nome da escola, o nome dela is St. James. Its name is St. James. The second example in here. Então, what do you like about London? Então, o que você gosta a respeito de Londres? Aí a pessoa responde, eu amo os seus ônibus vermelhos, ou os ônibus vermelhos dela, de Londres. Novamente, Londres é uma cidade, não uma pessoa. Eu não posso dizer her, então eu tenho que usar o its, porque eu estou me referindo aos ônibus vermelhos de Londres. Então, I love its red buses. Ok? So, its e be careful, ok? Toma cuidado, porque o its, se você colocar um apóstrofo, ele vira a contração de it is, que é o verbo to be, que a gente viu nas aulas passadas. Então, it, sem apóstrofo, é o possessive adjective, adjetivo possessivo referente a it. E o its com apóstrofo é a contração de it com is, ok? E, novamente, o your, ok? Be careful, toma cuidado com a forma your, que eu só uso your para me referir a alguma coisa que pertence à pessoa com quem eu estou falando, ok? There's some exercises in here, ok? Eu vou deixar você completar oralmente ou por escrito, tá? Pausa o vídeo e a gente vai corrigir essas frases, ok? So, let's do it. Ok, let's check. I'm gonna put the answers here. Vou colocar as respostas. Ok, so, hey you, please turn off your phone. Ok, por favor desligue o seu telefone. Ok, the students are from Italy. Their names are Giovanni and Luca. Ok, então os estudantes, os alunos são da Itália. Então, os nomes deles. Ok, their names. Ok. She's French. Então aqui está falando dela, ok? Então o pai dela. So she's French, but her father is English, ok? We are in class 5. Our teacher is Bob. So nosso professor é o Bob, ok? Então o nome dele é Bruce. So his name is Bruce. He is from Scotland. Ele é da Escócia. And the last one, I'm Mike. Minha família é do Brasil. So my family are from Brazil. Ok? Se ficou alguma dúvida, alguma questão, assiste o vídeo novamente, tenta entender o que não ficou muito claro, ok? Refaz o exercício. Ok? So, I hope you liked it. Espero que tenha aprendido ou esclarecido algumas coisas. E next class, na próxima aula, a gente vai ver os plurais em inglês e os artigos, tanto definido quanto o a ou an, ok? Que é o indefinido, ok? So, I hope you liked it and see you next class. Bye bye.